nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso programa Momento do Direito, um programa produzido pela Igreja Cristã Maranata e gravado nos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. É sempre um prazer ter a sua audiência. E nós gostaríamos de deixar para você o nosso e-mail para envio de perguntas ou sugestão de pauta. O nosso e-mail que vai aparecer na sua tela é momentododireito@presbiterio.org.br. Vai ser um prazer respondê-lo. E hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado ao direito do trabalho, que são os aspectos legais da terceirização no direito do trabalho no Brasil. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o Dr. Wesdel Engerhardt. Dr. Wesdel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Eu espero aqui poder ajudar, e tirar as dúvidas, explicar melhor sobre esse tema que é tão importante para as empresas. O Dr. Wesdel, ele é advogado e ele também é especialista em direito do trabalho e também advogado militante na área trabalhista. Dr. Wesdel, nos fale um pouco acerca do que é essa terceirização do direito do trabalho. A terceirização, existe algumas definições, doutrinárias, mas, na verdade, na prática, ela funciona da seguinte forma. Uma empresa contrata uma outra empresa para prestar algum serviço, seja ele de atividade meio ou atividade fim. Então, um exemplo, uma fábrica de calçados, ela contrata uma empresa para poder fazer o serviço de limpeza. Então, esse serviço é uma atividade meio que ela terceirizou para uma outra empresa prestar esse serviço dentro dela, dessa tomadora de serviço, como assim nós chamamos a pessoa que contrata essa outra empresa. Ah, tá certo. E recentemente, até o Supremo Tribunal Federal, naquela ADPF 324, ele decidiu que a terceirização é lícita, em qualquer atividade meio ou fim. Fala para nós um pouco qual foi o impacto dessa decisão em relação à terceirização da atividade fim e quais atividades atualmente podem ser terceirizadas? Isso aconteceu em 2018, e trouxe essa forma legal de contratação para atividade meio e para atividade fim. Então, hoje, anteriormente, discutia muito o que era atividade meio e o que era atividade fim. E depois, com essa decisão, que veio com a terceirização legalizando esse tipo de contratação, então ela flexibilizou os contratos de empresas com outras empresas e serviços. Então, o que essa decisão do STF, essa reforma, trouxe de impacto para essas empresas? Uma flexibilização na gestão, tanto estratégica como também jurídica. Correto. Então, ela traz ali um benefício para uma empresa ser contratada para realmente realizar a atividade meio e também a atividade fim. Então, um exemplo prático para que os irmãos aqui que estão nos assistindo possam entender. Uma escola. Uma escola, quando ela contrata o serviço de segurança e o serviço de limpeza, são atividades meio. A escola ela não vende esse tipo de serviço. Correto. Então, ela contrata esses terceiros para praticar essa atividade dentro da empresa. E ela pode também terceirizar a atividade fim. Agora, com essa decisão recentemente, com essa decisão ela trouxe essa novidade, e ela pode agora terceirizar a atividade fim, ou seja, ela terceiriza o ensino. Então, isso trouxe o quê para as empresas tomadoras de serviço? Trouxe uma flexibilização. Ela pode focar agora. Quando ela terceiriza essas atividades, ela foca ali na estratégia da empresa, onde que ela tem que melhorar, e assim os serviços terceirizados são prestados por terceiros. Dr. Wesdel, e quais os cuidados hoje que uma empresa, uma pessoa jurídica em geral, ela tem que ter ao contratar uma prestadora de serviço terceirizado? Ela pode chegar e contratar qualquer empresa para qualquer atividade? Quais são os cuidados? O que nós vemos hoje é que as empresas, quando elas vão contratar uma pessoa jurídica para prestar um serviço, elas pecam sempre no contrato. Então, qual que é o problema do serviço terceirizado? É a forma que você está contratando esse terceiro. As coisas não são feitas de qualquer forma. Você tem que analisar o setor que ela vai prestar o serviço, e com aquilo ali você tem algumas regras que você precisa seguir. Claro, isso vai seguir dependendo do segmento da empresa contratante. Então, hoje os cuidados que as empresas elas têm que, na verdade, tem que ter uma prevenção,
é realmente no contratual. Ela tem que ter uma prevenção, por quê? Porque quando ela contrata essa empresa terceirizada, ela precisa identificar ali qual que vai ser o cumprimento dessa terceirizada, Correto. o que ela vai fiscalizar, qual que vai ser o retorno dela de fiscalização daqueles até mesmo funcionários do terceirizado. Porque quando essa empresa, o grande problema e o risco, como o doutor perguntou, é na responsabilidade, né? Hoje nós vivemos aqui um boom, né, de empresas que são condenadas, né, na responsabilidade subsidiária ou solidária. Subsidiária ou solidária, exatamente. Então, assim, esse é o risco que essas empresas correm. Por quê? Porque se elas não cumprirem uma regra, né, daquelas que foram contratadas, não seguirem o contrato com as cláusulas determinadas para aquele segmento, com enquadramento legal também para aquele segmento, obviamente vai acontecer algum erro e esse erro vai sofrer uma condenação à empresa contratante, né, e também à contratada. Então, doutor Wesley, aquele funcionário da empresa terceirizada, então ele pode demandar contra a empresa que contratou aquela empresa terceirizada, diretamente, né? Você pode explicar para quem? Exatamente. Os funcionários, né, depois que eles são desligados da empresa, a rescisão contratual, ele tem a hipótese de fazer ação trabalhista, né, ajuizar a ação trabalhista com as duas empresas. Aqui contratou ele diretamente e aquela empresa que ele prestou o serviço fim, aquela que foi também beneficiada pelo serviço dele. Então, essas duas empresas, elas entram no polo passivo. A diferença vai ser o seguinte, é que ela vai ter uma responsabilidade, a que contratou a outra empresa, vai ser uma responsabilidade subsidiária ou solidária e, né, pode ser que seja uma responsabilidade subsidiária e solidária também. Isso vai depender, obviamente, da fiscalização e de como foi feito esse contrato. E quais são as situações, doutor Wesley, que a empresa contratante ela pode ser responsabilizada diretamente pelos direitos dos trabalhadores terceirizados? Quando a lei, inclusive as decisões, né, do Tribunal Superior do Trabalho, elas têm no sentido de que quando a empresa tomadora de serviço, né, ela contrata o terceirizado e ela não tem uma fiscalização efetiva, né? Ela não tem ali uma regra de cumprimento para que sejam ali o mínimo respeitados aos funcionários da contratada, ela é sim responsabilizada. Hoje, nós podemos, assim, para ficar um entendimento até um pouco mais claro, quando o funcionário trabalha para uma grande empresa, né, que tem vários terceirizados, né, o que acontece? Essa grande empresa, que é a contratante, ela tem regras no seu local de trabalho. Claro. E essas terceirizadas têm que respeitar, obviamente, os funcionários dela. Então, esses funcionários, quando eles estão, por exemplo, nessa empresa tomadora de serviço, que é a contratante, e eles descumprem uma regra que é dela, né? Então, ela também fiscaliza esse funcionário do terceirizado. É uma forma que ela tem uma fiscalização direta, né? Ela vai punir não o funcionário, mas a empresa que pune o funcionário. A empresa, né, nesse caso, né? Então, por exemplo, é importante que haja uma cláusula contratual. Exatamente. De responsabilidade, né, contra a empresa com relação a atos praticados pelos seus funcionários. Isso. Né? A importância das empresas que terceirizam o serviço não é só a gestão de delegação de atividades, meio ou fim. Na verdade, ela tem que ter também um gerenciamento jurídico. Correto. Auditorias periódicas, trabalhistas, para poder fiscalizar se as empresas estão cumprindo tanto as regras da contratada como também da contratante. Correto. Doutor Wesley, ainda pegando esse exemplo que o colega deu até com relação a grandes empresas, né, que existem ali, né, várias outras empresas terceirizadas prestando serviço, como é que fica com relação à situação de acidente de trabalho, um acidente de trabalho que ocorre com o funcionário dessa terceirizada, mas no ambiente da empresa ali que contratou a terceirizada, né? Como é que fica com relação a isso os direitos do trabalhador? O trabalhador, ele vai seguir, na verdade, primeiramente, algumas regras da contratada e da contratante, até mesmo para garantir seus direitos, né? O correto seria que essas empresas tenham um canal para que isso seja investigado ou realizado todo tipo de atendimento. Quando o trabalhador ele sofre um acidente, nessas grandes empresas, ele é socorrido pela contratante, né? Juntamente com a contratada, mas normalmente é a contratante que tem ali os serviços médicos imediatos. Correto. Né? Então, quando isso acontece, o trabalhador ele entra num processo interno, um procedimento interno
de registro. Então, sofreu um acidente nessa data, a contratada, né, que contratou o trabalhador, ela vai prestar os primeiros socorros, porém fiscalizada pela contratante. Correto. Então, quando isso acontece, o trabalhador ele tem o quê? Um respaldo de duas empresas. Obviamente, as duas empresas elas têm que garantir a saúde do trabalhador. Sim. Então, quando isso acontece, um acidente de trabalho, né, acontece numa empresa contratada que está prestando serviço dentro da área da contratante, que é a tomadora de serviço, obviamente que as duas terão responsabilidades naquilo que, consequentemente, sofrer o trabalhador. Então, esse trabalhador ele pode, inclusive, se for o caso, até demandar contra aquela empresa, né? A empresa não que é a sua empregadora, né? A empresa, no caso, que tem um contrato de prestação de serviço com a terceirizada, né? Exato. Na verdade, quando ele vai ajuizar a ação, ele ajuiza contra as duas. Contra as duas, porque né? por mais que a contratada ela tenha ou não financeiramente algum respaldo para poder arcar com aquilo que ele tem de direito, obviamente quem vai ser responsabilizada vai ser a empresa tomadora de serviço, aquela que foi beneficiada do serviço do trabalhador e ali ele acidentou, obviamente ela vai ter uma responsabilidade. Claro que isso existe um respaldo também jurídico em algumas características. Correto. Né? Então, se o trabalhador ele sofreu um acidente e foi culpa exclusiva dele, obviamente que a responsabilidade subsidiária, ela também pode ser que a empresa fique isenta dessa responsabilidade, a tomadora de serviço. Aí, nesse caso, o trabalhador também ele tem a obrigação de usar os equipamentos de proteção individual, né? Tudo da mesma forma como o trabalhador da empresa principal, Exatamente. Né? E ele, na verdade, a atenção da empresa tomadora de serviço, aquela que contrata outra empresa, ela é até dobrada, ela tem que tomar atenção dobrada. Por quê? Porque ela tem que fiscalizar se aquela empresa contratada está seguindo todas as regras, né, de fiscalização, de treinamento e até mesmo de fornecimento de equipamentos de proteção individual. Então, quando uma empresa, um trabalhador, ele entra numa área sem o EPI, aí a responsabilidade são das duas empresas, porque a contratada não forneceu, era obrigação, Sim. E para entrar naquela área era obrigatório pela tomadora de serviço. Então, inclusive, às vezes, ou até mesmo na maioria das vezes, a contratante, a empresa que contrata a outra, ela tem uma pessoa que fica responsável por fazer esse tipo de fiscalização. Geralmente o técnico de segurança do trabalho, né? Exatamente. Ele faz essa fiscalização e com a punição, obviamente, na empresa contratada, e a contratada pune o trabalhador. Doutor Wesley, como que fica essa questão hoje com relação à subordinação desse trabalhador? A subordinação dele, ele deve subordinação à empresa terceirizada, que ele realmente é o funcionário ali, né, contratado, mas ele também deve subordinação a outra empresa que ele está prestando o serviço ali? Em primeiro momento, ele vai só ser subordinado à contratada. E aí tem uma questão que envolve, na verdade, o cargo e o setor de trabalho. Correto. Né? Por quê? Porque, às vezes, o empregado contratado, né, ele está seguindo ali a ordem de uma gerência da sua empresa e nessa área onde ele está prestando serviço, pode ser que dependa de um profissional específico da tomadora de serviço. Então, não é que ele seja subordinado a isso, mas ele depende de uma ação da empresa que contratou aquela contratada. Então, ele não é subordinado direto. A subordinação direta, ela vem quando tem uma ordem específica da atividade. Então, eu contratei uma outra empresa, essa empresa ela não fica na área da contratante, mas ela envia o seu funcionário. E lá, ele vai seguir as ordens da empresa contratante, a tomadora de serviço. Nesse caso, ele tem uma subordinação direta. Então, a responsabilidade ela é mais efetiva das duas empresas, da tomadora de serviço, inclusive, dependendo da circunstância e situação, até mesmo um reconhecimento de vínculo. Doutor Wesley, como o senhor avalia essa questão da terceirização? Por exemplo, você acha que isso é algo benéfico para a empresa ou vai depender de cada empresa, o porte financeiro? Né? Como que você avalia isso? Hoje, depois de 2018, com essa decisão da STF que o doutor mencionou, nós temos uma flexibilização. Né? A palavra, acho que o que mais se encaixa nessa definição é uma flexibilização da empresa em ela ter que terceirizar a atividade meio e fim. Isso facilita as empresas, por exemplo, de logística focar em outras coisas, né? Às vezes a empresa de investimento também focar em outros segmentos da sua empresa e terceirizando essas atividades. Trouxe uma facilidade sim e trouxe também até mesmo um pouco uma grande demanda de emprego.
Por quê? Porque isso, você terceirizando serviços, né, de vários setores de uma mesma empresa, você tem ali várias empresas contratadas. Então, houve-se uma flexibilização, né, uma facilidade e um foco que a empresa contratante ela pode ter agora para poder gerenciar ali, fazer uma gestão, às vezes comercial estratégica. Obviamente que tudo isso só é possível, né, se ela for a empresa contratante fiscalizada e também auditada pelo um jurídico. Correto. Porque ela precisa ter os contratos alinhados com o seu interesse, juntamente com o enquadramento legal do setor segmento, né, e feito as auditorias. Essa auditoria periódica na terceirização, ela previne e até mesmo isenta de alguns erros que as contratadas cometem durante o trabalho, durante o serviço, a prestação de serviço. Então, o funcionamento não só do benefício da gestão, mas também do benefício jurídico de ela ter que ser fiscalizada por um jurídico e assim ela conseguir ter um contrato a longo prazo e cumprindo, na verdade, todos os enquadramentos legais, dispositivos das leis segmentados do setor. E, na sua experiência, você entende que essa ampliação da terceirização, ela ampliou, né, as ofertas de emprego, de trabalho, ou ela precarizou ainda mais a questão dos direitos trabalhistas? Eu acredito que ela ampliou, porque com a terceirização, como você teve outras empresas contratadas, e às vezes as empresas de grande porte, por exemplo, né, elas às vezes têm trabalhadores que trabalham não só em um turno, trabalham em 2 turnos, né, para prestar serviço em outras empresas. Isso demanda realmente trabalhadores, né, e mais contratos. Obviamente que se aumenta os trabalhadores, aumenta uma fiscalização, né, e aumenta um trabalho interno, né, de gestão para você contratar essas empresas. Mas eu acredito que foi um benefício. E da mesma forma que há contratação, há também ações judiciais responsabilizando a empresa tomadora de serviço também. Então, é comum hoje você ver as ações trabalhistas, o empregado ele ajuizando a ação a mais de uma empresa, que é a que contratou e a tomadora de serviço. Aí nesse caso aí gerando a responsabilidade solidária ou subsidiária. Subsidiária. Né? E qual o conselho que você dá hoje para quem está nos assistindo? Aquele que, né, tem intenção de fazer isso na sua empresa, ou às vezes a pessoa também é um funcionário de uma empresa terceirizada. Quais são os conselhos que você gostaria de transmitir para quem está nos assistindo? O principal que o empresário tem que ter de noção para poder terceirizar um serviço é ele saber realmente definir qual serviço que será terceirizado. Por quê? Porque a empresa que ele vai contratar, ela não vai prestar todos os serviços da sua empresa. Você vai ter que setorizar. Então, obviamente, você setorizando, você vai ter um segmento onde você vai terceirizar e, obviamente, com um respaldo jurídico para você poder fazer um contrato mais específico para aquela prestação de serviço. Porque o grande erro da terceirização é o contratual. É você não saber a obrigação que essa empresa tem, né? O que será fiscalizado, o que não será, aquilo que ela tem que dar de repasse para a empresa contratante, né? Porque ela vai ser fiscalizada, então ela precisa ter um contrato onde que ela fica assegurada daqueles direitos até mesmo dos funcionários da contratada. Correto. Doutor Wesley, sempre que tiver dúvida com relação a isso, procurar um auxílio jurídico para que seja feito ali um parecer para saber se essa solução melhor se adequa, né, à sua empresa. Né? Exatamente. Há uma indicação, né, na terceirização, a especialidade do advogado trabalhista, porém, não só ele, mas também um time, né, de advogados também que tratam o empresarial. Nós temos que ver que quando você contrata uma empresa terceirizada, você não vai só pelo serviço que ela vai prestar. Antes disso, existe um processo de contratação. Correto. Então você tem que fazer uma pesquisa se aquela empresa é idônea, se ela fez os pagamentos, se ela faz pagamentos, qual o teor das ações que ela sofre, né, se ela paga INSS, paga FGTS dos trabalhadores, porque isso vai incidir na responsabilização subsidiária e solidária da empresa contratante. Tá certo. Doutor Wesley, eu gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez no nosso programa. Espero ter ajudado, né? E fico aberto aqui para novos convites.
Perfeito, Wesley. Eu que gostaria de agradecer a sua participação. Sem dúvida que os seus conselhos aqui foram, né, excelentes aqui, principalmente para quem está nos assistindo em casa. E nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua audiência por assistir o nosso programa. Hoje nós falamos sobre os aspectos legais da terceirização no direito do trabalho e gostaríamos de desejar para você também uma ótima semana. Continue acompanhando a programação da Igreja Cristã Maranata no canal oficial do YouTube, também nas demais mídias sociais. Curta, comente, compartilhe e esperamos que você tenha gostado. Desejamos a todos uma ótima semana, até o nosso próximo encontro e a todos a paz do Senhor Jesus.